agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. No swing, vamos lá! O rei Momo convidou minha Vila Isabel. Nessa festa, olha o pé, sou eterno de Noel. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa musa fitness, a passista mais graciosa do sambódromo, é ela, Camila Hirsch. Prazer, gente! Eu adoro um carnaval. Vai falar que eu sou passista, eu tô feliz da vida. Pra mim é um elogio, você não sabe como eu tô feliz. Você curte a festa, né? Eu curto a festa, eu curto uma bagunça organizada, eu curto demais um samba. E por mais tudo bem que já tô numa fase mais calma e mais tranquila, onde eu busco às vezes sossego no carnaval. Mas eu adoro assistir escola de samba, eu adoro muito mais escola de samba do que blocos. Mas mesmo assim, eu sou da folia, eu adoro. É uma delícia mesmo. Bom, e o nosso tema hoje tem a ver com a preparação das musas do carnaval, mas também tem a ver com a vida de muitos atletas mundo afora. Você, ouvinte, já ouviu falar em soroterapia? Aqui no Brasil, esse procedimento também ganhou o nome de soro da beleza. Em linhas gerais, é uma maneira de se suplementar com vitaminas, minerais e antioxidantes diretamente na veia. Para explicar tudo sobre esse assunto, a gente recebe agora a médica nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, a doutora Marcela Garcês. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Olá, Bruna e Camila, um prazer estar aqui com vocês. E esse é um tema, realmente um tema muito da atualidade, porque assim, existem pessoas utilizando e colegas médicos indicando justamente para a pessoa se prepararem para esse período de carnaval. Então, realmente é um assunto do momento, algo que nós temos que discutir com a sociedade. Vamos lá então. Você falou, doutora, que é um assunto do momento, mas a soroterapia é uma novidade? A soroterapia, na verdade, esse nome, soroterapia, que tem sido usado agora há pouco tempo, não é uma novidade. Nós temos a suplementação parenteral. E o que quer dizer parenteral? É usar suplementos por via que não seja via digestiva, que não seja utilizando o aparelho digestivo. Então, todo suplemento injetável, seja ele por via intravenosa, quer dizer, endovenosa ou intramuscular, ele é um suplemento parenteral. E isso é muito antigo, isso nós, na especialidade de nutrologia, utilizamos, inclusive, para várias indicações, normalmente antes no ambiente hospitalar, e já há muitos anos utilizamos esse tipo de terapia de suplementos injetáveis em ambiente ambulatorial, dentro, obviamente, de uma indicação ética e que seja algo que realmente haja necessidade. Que sempre que nós utilizamos uma via que não é a via digestiva, nós aumentamos os riscos desse procedimento. E ele tem indicações muito precisas. E a primeira delas é quando não conseguimos utilizar a via digestiva. E a via endovenosa, sempre que fazemos um suplemento, seja uma vitamina, um mineral, qualquer nutriente, aminoácido, seja lá qual for o nutriente, se for por via endovenosa, é um procedimento de prescrição e responsabilidade médica, porque ele traz riscos à saúde também da pessoa. Então, tem que ter uma prescrição médica, assim como nós prescrevemos qualquer outro medicamento. Doutora, mas qual é o risco que corre da pessoa, por exemplo, tomar através pela boca, né, ser digestivo, e o endovenoso ou por aplicação? Qual que é a diferença? Não tem o mesmo efeito? Não tem o mesmo efeito. Na verdade, quando nós não tem o mesmo efeito, nós temos uma via de entrada rápida no organismo, que pode concursar com efeitos colaterais. Nós temos aminoácidos que podem fazer alteração de ritmo cardíaco, temos vitaminas que, se não forem muito bem organizadas, principalmente injetáveis, e aí não por via endovenosa, mas por via intramuscular, vitaminas lipossolúveis que em doses muito altas podem causar intoxicações, e dependendo do tipo de intoxicação, nós temos
situações que colocam a pessoa em risco de ter uma situação clínica crítica e até risco de morte, de uma anafilaxia. Inclusive, o ambiente da clínica que oferece esse tipo de tratamento deve ter todos os requisitos exigidos pela vigilância sanitária, não só equipamentos de reanimação, de intubação, desfibrilador, tudo isso a gente tem que ter numa clínica que oferece esse tipo de serviço. Não é algo para ser feito num consultório simples e nem numa sala de espera, que infelizmente às vezes a gente vê aí nas redes sociais as pessoas tomando sorinho, às vezes num ambiente até que não é muito adequado para isso. E doutora, uma pessoa, então, por exemplo, que toma uma substância, como você falou, um aminoácido, via oral, se ela tomar endovenoso, os efeitos podem ser diferentes, é isso? Podem ser diferentes. Um aminoácido, nós temos um aminoácido que, por exemplo, como no caso do triptofano, que pode fazer arritmia cardíaca. O próprio suplemento de ferro que nós utilizamos muito para os nossos pacientes bariátricos por via endovenosa, pode oferecer alteração de ritmo cardíaco, alteração, existem os nutrientes que podem fazer alteração de pressão arterial, e existem alguns que fazem reações no organismo, dependendo da entrada, do gotejamento, da falta de preparo de pessoal com esse paciente. Então, eu digo, não é um procedimento livre de ter um médico próximo, um médico prescritor, individualizando essas carências e tendo uma justificativa para essa indicação. O que eu vejo, vendo essa pauta, que são pessoas se preparando para o carnaval, então pessoas que vão, eu acredito que alguém que vai participar de um desfile de escola de samba está em plenas condições de saúde para tomar suplementos por via oral e teve um ano todo para se preparar, para tomar os seus, eventualmente corrigir as suas carências, as suas deficiências nutrológicas, e não posso, assim, não quero acreditar que essa pessoa tenha necessidades extremas de fazer suplementos por via endovenosa, seja para a recuperação e principalmente para o preparo. Agora, quando nós falamos de atletas de alto rendimento, de pacientes bariátricos, de pacientes oncológicos, alguns tipos de pacientes oncológicos, de idosos, grandes idosos que têm alteração de trato digestório, pessoas portadoras de doenças inflamatórias intestinais e pessoas que eventualmente estão fazendo tratamentos ou procedimentos, às vezes cirúrgicos, que precisam de um aporte mais rápido de aminoácidos para que aquela cicatrização ocorra de maneira mais rápida. Existem situações em que nós temos indicação de usar esta via, a via endovenosa, que é uma via nobre, uma via que nós temos riscos, mas temos benefícios de utilizá-la para estas situações que eu digo que são limítrofes, ou que a gente não tem a via digestiva, ou que nós temos uma necessidade de recuperação rápida. E aí a gente fala dos atletas de altíssimo rendimento, aquelas pessoas que fazem essas provas, tipo maratonas aquáticas, Ironman, corridas de longuíssima, assim, muito longa distância. Nós conseguimos uma recuperação muito mais rápida desse atleta para suas atividades normais após um período de treinamento, um período de provas, com a suplementação parenteral, com a soroterapia ou, enfim, com os suplementos injetáveis. O pior de tudo é justamente ainda nominar a soroterapia como soro da beleza. Não há soro neste mundo que a pessoa coloque por via endovenosa que vai deixá-la mais bela porque simplesmente tomou um soro. Isso é impossível, é um milagre impossível de entregar. Você, ouvinte, já ouviu falar em soroterapia? É uma técnica que tem sido usada por musas do carnaval para suplementar o corpo com vitaminas e minerais tomando soro. Quem está conversando com a gente sobre isso é a médica nutróloga Marcela Garcês. Doutora, a gente já falou bastante aqui sobre o público, né? As diferentes indicações da soroterapia, que voltou
com esse nome comercial de soro da beleza. Mas um pouco antes disso, vamos falar um pouco sobre a importância de você consumir fontes de vitaminas e minerais. Por que é importante? Olha, Bruna, a princípio, não existe suplemento, seja por via oral, por via endovenosa ou por via injetável intramuscular, que substitua um hábito alimentar equilibrado, variado e o mais natural possível. Eu não consigo conceber que uma pessoa tome suplementos alimentares e tenha uma dieta absolutamente desequilibrada, um estilo de vida totalmente insalubre, achando que isso vai reverter a ela um resultado milagroso. E, infelizmente, nós vimos esses riscos acontecendo nesse período que atravessamos aí que as pessoas ficaram mais assustadas aí com a pandemia, se autossuplementaram. Nós vimos intoxicações por vitaminas lipossolúveis, como a própria vitamina D. Nós tivemos caso aqui no Brasil de transplante cardíaco por calcificação de pericárdio, quer dizer, então nós tivemos casos de intoxicação por vitamina D causando insuficiência renal aguda, tivemos outros casos de hipervitaminoses pelo fato das pessoas se autossuplementarem. Então, esses usos de suplementos, de vitaminas, minerais, o ideal é que sejam prescritos por um médico ou um profissional de saúde que trabalhe na área, que tenha esse diagnóstico prévio. Para a saúde em geral, na verdade, nós precisamos de vitaminas e minerais para praticamente todas as nossas funções fisiológicas, metabólicas e celulares, e não só vitaminas e minerais como macronutrientes, micro e macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras, e infelizmente nós temos na população, com o envelhecimento e até por opções alimentares, muitas vezes as pessoas não atingem a meta de consumo de proteínas, então precisam de um aporte maior de aminoácidos e se beneficiam com essa suplementação. Mas para aquelas pessoas que têm o aparelho digestivo funcionando em ordem, absorvendo adequadamente, sem nenhuma patologia associada, elas podem fazer o uso de suplementos por via oral, suplementos proteicos, de aminoácidos, de vitaminas, de minerais, mas sempre é importante saber se essa pessoa precisa disso. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. O Band News Informa está com os microfones abertos para explicar e esclarecer tudo sobre o chamado soro da beleza. Uma terapia que utiliza soro para suplementar o corpo com antioxidantes, minerais, vitaminas, caiu nas graças das musas do carnaval. A nossa convidada é a médica nutróloga Marcela Garcês. Doutora, uma vez feita a recomendação para esse procedimento, para essa terapia, de quanto em quanto tempo a pessoa passa por essa aplicação do soro com as vitaminas e os minerais? Olha, Bruna, esta indicação é muito individualizada. Na verdade, não existem protocolos iguais para todas as pessoas. Cada pessoa tem um tipo de carência e um tipo de necessidade e uma periodicidade de indicação. Os nossos primeiros pacientes a receberem esse tipo de terapia fora do ambiente hospitalar foram os pacientes bariátricos, porque normalmente os pacientes que são portadores de uma cirurgia bariátrica têm geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente desabsorção de minerais como ferro, até as próprias proteínas, e tem muitas queixas. Normalmente essa pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu, está muito mais saudável e dentro já de uma faixa de normalidade de peso, tem que fazer essa suplementação por via endovenosa, e o ambiente hospitalar sempre é um ambiente de maior risco, etc. Com a pandemia, esses serviços nessas clínicas, fora do ambiente hospitalar, proliferaram no país. E as indicações, como eu falei, são muito precisas, porém, as indicações são absolutamente personalizadas para serem adequadas. Não é um soro que vai fazer bem para uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa que tenha feito, digamos, uma cirurgia bariátrica. Uma outra pessoa da mesma faixa etária que também tenha feito cirurgia bariátrica pode ter outras necessidades e outra periodicidade.
Então, o tratamento de suplementação injetável por via endovenosa é individual, a prescrição é personalizada e a periodicidade também. Doutora, e o que é, gente, que eles prometem com esse soro da beleza? Fico tentando imaginar aqui, né? Porque o que promete isso? Pois, olha, Camila, eu não tenho a menor ideia do que prometem e o que eu posso te dizer com toda certeza é que não vão conseguir entregar esse milagre. Mas pode até, eu até imagino que injetem por via endovenosa aminoácidos, aqueles que compõem a molécula de colágeno, que coloquem vitamina C, que é um antioxidante. A vitamina C, além de ser antioxidante, é um cofator para a síntese de fibras de colágeno. Eu imagino que injetem antioxidantes que fazem um efeito fotoprotetor da pele, porque eu digo, seriam aqueles nutrientes que seriam mais voltados para o benefício da pele, aqueles nutrientes que diminuem queda de cabelo, mas nada disso nós podemos prometer. Então, sempre que você fala em soro da beleza, isso é algo realmente até assustador e enganoso em termos de publicidade, porque não há nutriente que se injete, seja macro ou micronutriente, que se injete por via endovenosa, que vai deixar a pessoa mais bela. E eu digo, a beleza é um conceito também muito subjetivo. O que é mais belo? Para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. Saudavelmente falando, a gente espera que coloquem um placebo, né? Quem não sabe o que é placebo é água. A gente espera para que seja, pelo menos não vai fazer mal nenhum para ninguém. Exatamente, Camila. Eu acho que a gente espera, eu também tenho essa esperança, mas duvido que isso ocorra, que coloquem única e exclusivamente soro fisiológico e nada mais, e deixa a pessoa já justamente com esse efeito placebo, mas infelizmente eu acredito que não, que devam colocar alguns nutrientes ali que não deixam de ter riscos. Eu digo, com relação à terapia de suplementação endovenosa, nós temos algumas indicações, e não são poucas, muito éticas, e tem algumas que são éticas também, com propósitos de beleza, que normalmente nós, médicos nutrólogos, fazemos associados com os médicos dermatologistas, com os cirurgiões plásticos, no momento em que a pessoa buscou um serviço para fazer uma cirurgia ou um procedimento dermatológico mais invasivo e não obterá respostas porque ela não tem condições de ter respostas no tempo em que teria. Então, nós precisamos desses nutrientes para ter uma resposta mais rápida, seja de recuperação de atletas, seja numa situação estética, num procedimento dermatológico, numa cirurgia, numa cicatrização, ou seja, situações de saúde. O paciente bariátrico, e às vezes também por questões estéticas. O paciente bariátrico tem uma dificuldade de absorção de ferro e começa a ter um aumento da queda de cabelo, quer dizer, isso impactando a autoestima da pessoa. Você faz uma suplementação por via endovenosa de ferro endovenoso e realmente resolve o problema, e tem que fazer, inclusive para o paciente bariátrico, periodicamente, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente, depende de como está essa carência. Doutora, você falou rapidamente dos atletas de alto rendimento, né? Como é que funciona a suplementação para essas pessoas? Quando participam de alguma prova ou alguma competição, e eu digo, existem aqueles que são atletas de alto rendimento, atletas que competem, que vivem disso, e existe uma legião de pessoas, e aí é uma quantidade muito maior de pessoas no mundo, que são os praticantes de atividade física, que não vivem disso, mas vivem para isso. Então, são aquelas pessoas que correm maratona, Ironman, etc. Essas provas, maratona aquática, provas de altíssima intensidade, que precisam de um alto rendimento. Para uma pessoa que não é atleta profissional, portanto, ela tem outras atividades para exercer logo depois de uma prova dessas, e essa pessoa pode se beneficiar do uso de suplementos, porque durante a prova ela expolia não só quilos, não só água, não só gordura, mas nutrientes, a própria musculatura, macro e micronutrientes. Então, realmente, quando uma pessoa sai de uma prova do tipo um Ironman,
e ela tem que voltar às suas atividades de trabalho, às suas atividades do dia a dia, geralmente por 1 ou 2 semanas, se a gente não faz uma suplementação, uma boa orientação pós-prova, essa pessoa demora, às vezes, para voltar nas suas atividades ou tem impactos de sistema imunológico, tem resfriados, infecções oportunistas, etc. Então, para esta pessoa, seja um pouco antes de uma prova de altíssimo rendimento ou imediatamente depois, esta pessoa pode se beneficiar do uso de antioxidantes, de micronutrientes, de vitaminas, minerais, os próprios aminoácidos para refazer as fibras musculares que foram impactadas neste momento de uma prova extremamente extensa, extremamente extenuante. Quero agradecer demais a entrevista com a médica nutróloga Marcela Garcês, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, explicou tudo aqui sobre soroterapia. Doutora, muito obrigada, bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigada, tchau Camila. Tchau. Obrigada, doutora. Oi, Informers! Há pouco a gente ouviu a médica nutróloga Marcela Garcês, que falou tudo sobre soroterapia, uma forma de se suplementar pela veia, suplementação com vitaminas, com minerais. Caiu no gosto de muitas musas do carnaval, muitas delas postando fotos nas redes sociais, né, Camila? Influenciando outras pessoas. E como é importante a gente falar aqui da responsabilidade que essas pessoas têm, né? Porque é um procedimento, como a gente já ouviu aqui a nutróloga explicando, é um procedimento que, vendo uma foto, pode ser simples, mas que tem os seus riscos. Pois é, Bruna, é muita responsabilidade, né? Às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que ela está colocando ali dentro, né? A pessoa que está buscando, a que está comprando esse soro da beleza, né? Então, e ela entra às vezes na onda de algum profissional, como hoje a doutora Marcela explicou aqui pra gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, não só para nós mesmos, mas como a gente inspira as pessoas, né? A gente sabe que o carnaval tá aí, que as pessoas querem ver mulheres bonitas, né? Corpos bonitos, fantasia bonita, música bonita. A gente fica, acho que todo mundo torcendo para vir algum samba enredo que vire um hino, né? Uma música de Salvador, que vire aquela que viraliza, que todo mundo ama, que a gente canta 15, 20 anos depois, todo mundo lembra dela, é isso que a gente quer. Mas a gente tem que saber, né, quem é responsável por tudo isso, o que a gente inspira nas pessoas. A gente traz muito aqui no programa o que é essa busca da beleza, né, incessante, né, o que é ser bonito, né, é o peso, 2 quilos a mais, a menos, é o corpo de quem, né? Então essas mulheres são, muitas vezes, elas ditam moda, são influenciadoras, como dizem por aí, mas todo mundo dentro do seu meio, das suas 2, 3 amigas, dentro da tua própria casa. Eu acho que a gente sempre tem que rever isso tudo para a gente conseguir viver de uma maneira mais leve, mais saudável, inclusive, e mais feliz. E sem contar, Camila, que muitas vezes a gente corre o risco também de banalizar, né, esse processo, porque como a gente ouviu, sim, a soroterapia ela é usada para alguns fins com um propósito claro, né, médico, de auxiliar, por exemplo, os pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, pacientes oncológicos e até mesmo os atletas de alto rendimento. É isso, né, porque existem situações, momentos na nossa vida, às vezes que é da própria vida de uma pessoa que hoje aquilo não se encaixa, em algum outro momento aquilo vai se encaixar perfeitamente, né? Então existem situações e pessoas e trabalhos e momentos em que você fala assim, que ali tudo bem, não dá para ser banalizado. Explode amor no coração e beijo branco, o nome da minha canção, arrepiei, você investi, respeita a sua verdade. O carnaval tá na rua, tá no sambódromo, tá no pé, tá na dança, é uma época de festa e também de realização de sonhos. E o Band News Informa vai provar que isso é uma verdade fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Nordeste do Brasil. A gente vai viajar agora para o Amazonas para conversar com a rainha de bateria da Mocidade Independente de Aparecida,
a Maylin Menezes. Maylin, um prazer enorme te receber, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Poxa, muito obrigada, sou eu que agradeço, né, o espaço. É uma honra para mim falar com vocês e falar de algo que eu tanto amo, que é o meu carnaval. Ei, que gostoso. Vamos lá. Bom, a Maylin a gente convidou para falar sobre um projeto que tem feito um sucesso no carnaval amazonense, mas quem vai dar o pontapé inicial para falar sobre esse projeto é a Pietra. Oi, gente! Primeiramente, quero agradecer a Maylin Menezes por tudo que ela nos tem proporcionado e a Band News FM pela oportunidade. Bem, me chamo Pietra Maciel e tenho 10 anos. Faço parte das Musas Mirins da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida. Com isso, tive que aprender a sambar e a evoluir bem. Passei a observar a Maylin nos ensaios, que sempre dá aquele show. Junto vem aquela vontade de ser rainha de bateria. Foi quando a Maylin foi no grupo das Mães das Musas Mirins e informou sobre o projeto. Esse projeto nos daria uma noite de rainha. Só que não foi só uma noite, foi uma semana. No dia da apresentação, foi um sucesso. Teve fogos, saímos do meio da bateria e foi aquela festa. Tudo maravilhoso. E aí, Maylin, de que se trata esse projeto, essas mirins? Quem são essas rainhas mirins? Então, eu sempre falo muito dos meus sonhos, porque eu sempre estou buscando realizá-los de alguma forma. E o Carnaval de Manaus, ser rainha de bateria da Mocidade Independente Aparecida, era um sonho para mim. Eu estou no Carnaval há 9 anos, eu comecei no grupo de acesso, fui galgando os patamares, até que eu fui rainha do Carnaval de Manaus em 2018. E depois que eu fui rainha do Carnaval de Manaus, eu falei, agora pronto, eu quero ser rainha da minha escola de samba do coração. E aí eu entrei na escola, comecei como musa, enfim, até que em outubro de 2021 eu realizei, né, o sonho de me tornar rainha de bateria, a convite do meu presidente Luiz Pacheco. E foi uma honra, é um título que eu carrego com muito orgulho. E por eu viver muito de sonhos, eu quis proporcionar, né, para as meninas que elas sentissem um pouco da emoção do que é ser uma rainha de bateria. E como rainha, eu acredito que eu preciso me envolver na minha escola, na minha comunidade. A gente tem 13 musas mirins e o projeto começou em fazer um sorteio. E aí, em cada sexta-feira do ensaio, a gente escolhia 3 ou 4 musas e elas iam no ateliê, faziam um look, passavam por todo aquele processo que eu passo praticamente todo fim de semana, de ir no ateliê, escolher roupa, escolher sapato, penteado, fazer o look e realmente entrar no ensaio como a rainha de bateria, porque eu faço uma entrada, né, durante os ensaios da minha escola. E acabou que as coisas foram crescendo, né, e o pessoal, a galera do ateliê, né, as pessoas que trabalham no ateliê Lira, que são uma família, realmente abraçaram. Então a gente conseguiu proporcionar para as meninas, além do look, coroa, faixa, hobby de rainha, né, que era uma coisa assim, para as crianças, vou usar um hobby e tal. Muitas delas era o primeiro look, né, por conta de serem meninas da comunidade e não terem a oportunidade que hoje eu tenho. Para as meninas é realmente a realização de um sonho e para mim uma alegria muito grande de poder proporcionar para elas um pouquinho da emoção que eu sinto em todos os ensaios. Porque apesar de estar no Carnaval há 9 anos, quando se trata da nossa escola do coração, eu creio que se torna diferente. Então, a cada ensaio eu sinto a mesma emoção, eu choro, eu vibro, eu canto. Então, eu queria proporcionar isso para elas. Graças a Deus, o projeto deu certo. Eu espero poder continuar para esse ano que está entrando. E as meninas vão para a avenida ou não? Vão para a avenida. Elas são as meninas que foram contempladas no projeto. Elas são musas mirins oficiais da nossa escola, da Mocidade Independente de Aparecida. A gente tinha uma ala das crianças e acabou que as meninas da ala se tornaram musas mirins, e foi até engraçado, porque na época eu era musa, né? E eu sempre tive muito essa proximidade com as crianças. As meninas até brincavam, a Maylin é a rainha dos baixinhos.
porque elas sempre gostaram muito. Então, chegou uma hora que elas não queriam mais ser da ala das crianças, elas queriam ser musas. E o que significa ser rainha de bateria, né? Assim, o significado de... Por que é um sonho para você e para as meninas agora também? Eu não nasci no samba, eu não tenho uma família sambista, um pai, porque aqui em Manaus costumava, né, há alguns anos acontecer do pai ser ritmista, aí a filha começava como rainha mirim, virava rainha de bateria, e eu não nasci no samba, eu participei sempre de concursos de beleza, realities locais. O carnaval, ele aconteceu para mim, então eu comecei muito do zero, eu não sabia sambar, eu não conhecia os instrumentos da bateria, eu realmente não conhecia o que era o carnaval. Eu conheci um pouco dos bastidores, porque quem não faz parte do carnaval só vê o desfile, as fantasias, mas quem está dentro do carnaval sabe o quanto isso movimenta a economia do nosso estado, a quantidade de famílias, artistas, artesãos, artistas de alegoria, o quanto eles dependem daquilo ali para sobreviver, os nossos caixeiros. Então eu fui me apaixonando por isso, por esses bastidores do carnaval, pela minha comunidade. E eu acredito que a rainha de bateria é uma representante do povo que está ali, obviamente, para trazer a beleza, para trazer o samba no pé, mas também para representar cada uma dessas pessoas que muitas vezes estão nos bastidores fazendo o carnaval efetivamente acontecer. Então, ser rainha de bateria, para mim, tem toda essa questão do envolvimento com a minha comunidade, com o social. Tudo isso é em prol, né, claro, de uma grande diversão, de uma grande alegria, mas que também é a cultura do nosso país, que é a cultura do nosso povo. Então, eu acredito que a rainha, ela levanta todas essas bandeiras, e que não é somente um rostinho bonito que está ali mostrando o corpo e sambando. E para as meninas, como é que é entre elas, né, quando elas estão ali com você, quando elas participam dos ensaios, é também uma inspiração, né, imagino, para elas sonharem alto. Com certeza. E é muito bonito ver o quanto o projeto uniu as meninas, né, do grupo de Musas Mirins. Porque às vezes o carnaval, ele traz um pouco da competição, como a gente está falando de beleza, de samba, acaba envolvendo o ego em alguns setores, e eu senti que isso foi quebrado no grupo das musas, porque elas se tornaram unidas, uma torcendo pela outra, e eu acredito que serviu também para, desde pequenas, elas aprenderem que cada pessoa tem o seu brilho, que cada pessoa tem o seu momento. Então, a gente ensinou a elas a saber esperar, a saber aplaudir a outra, a prestigiar a outra. Então, eu acredito que o melhor do projeto foi justamente essa parte. O Band News Informa vai chegando ao fim. A gente está conversando com a rainha de bateria, Maylin Menezes, diretamente de Manaus. Camila Hirsch, é com você. Maylin, e como que você se preparou e se prepara para o carnaval? Então, eu costumo dizer que a minha escola, ela não trabalha os 6 meses, né? Ela trabalha o ano todo. Nós estamos ensaiando desde agosto do ano passado. Eu acredito que nem no Rio de Janeiro estava acontecendo ensaio e a Aparecida já estava fazendo 6 ensaios de bateria. Então, a minha preparação, ela acontece o ano todo. Eu costumo investir em estética, né, tratamentos estéticos. Eu sou muito adepta a procedimentos, tanto faciais quanto corporais, porque a gente está falando de carnaval, as pessoas querem ver mulheres bonitas, e então eu procuro investir muito na minha estética. Também em musculação, né, academia, porque para sambar, você só pega a resistência sambando. Porém, ter músculos ajuda bastante, então tem que investir em musculação, não tem para onde correr. E eu acredito que a terceira parte de tudo isso, falando de preparação física, com certeza são os ensaios. Lá atrás, né, logo que começa, são 1 a 2 ensaios por semana, e quando vai chegando próximo ao carnaval, os ensaios eram sexta, sábado e domingo. É uma preparação intensa, né, e eu acredito que além do corpo, a gente tem que cuidar muito da mente.
para lidar com as pessoas, lidar com a comunidade, lidar com a pressão que é você estar ali se apresentando, que eu acredito que a nossa cabeça, ela guia todo o restante, né? Então, se a sua mente não estiver bem, o seu corpo não estará. Bom, quero agradecer demais a participação da rainha de bateria da Mocidade Independente de Aparecida, falando com a gente diretamente de Manaus, a Maylin Menezes. Maylin, bom carnaval para você, parabéns pelo projeto e até uma próxima. Poxa, muito obrigada, agradeço o convite, agradeço o espaço. O nosso carnaval é alegria, então é só gratidão mesmo a vocês. Espero vocês aqui um dia para assistir. Camila, a hora da folia, a hora de ir embora. Hora de sambar no pé comigo, hein, gente? É isso aí. Só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo. Hirsch, HIRSCH, mas ali a gente não vai ter aula de samba, Bruna, a gente vai ter treino de caminhada, de corrida, de fortalecimento. Bom carnaval a todos, a você, Bruna, e até mais, ouvintes. O nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem, bom carnaval e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.